Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Pedro por aqui e hoje a gente vai iniciar o estudo aí das teorias evolutivas, começando pelo Lamarckismo, aí falando um pouquinho do Lamarck. Gente, o Lamarck ele viveu aí entre 1744 e 1829, tem esse nome aqui dele, né? Ainda bem que chamam de Lamarck, que era um título que ele tinha, na verdade, aí de Cavaleiro de Lamarck, né? E ele era um naturalista francês, nacionalidade francesa, e foi o primeiro a propor uma teoria evolutiva. Então, muitas vezes, né, todo mundo fala muito mal do Lamarck, que o Lamarck errou tudo e tudo mais, etc, etc, que ele era burrão, e, enfim. Né? Inclusive, muito professor fala muito mal do Lamarck. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, olha a época que o cara viveu. O cara viveu há muito, muito tempo atrás e nem de longe a gente tinha nem um pentelésimo dos recursos que nós temos hoje, né, em relação ao avanço da ciência, tecnologia e tudo mais. Segundo, ele viveu numa época onde era, sei lá, talvez um crime ou quase que isso, você ir contra os princípios de que as espécies todas tinham sido criadas por Deus e que elas eram do jeito que eram desde sempre, não mudavam e ponto final, tá? Então, para começo de conversa, a gente vai ver que ele não errou tudo. Já começa por aí, tá? E segundo, o cara não dá para dizer que ele não foi corajoso, né? Porque ele foi o primeiro a propor uma teoria evolutiva, evolucionista, né? E ele chegou a publicar trabalhos e tudo mais, então ele foi contra tudo que muita gente, inclusive poderosa, aí acreditava. Então vamos lá. Quando a gente fala de Lamarck, a gente está falando de um cara que ele era fixista, tá? De início ele era fixista, ele acreditava no fixismo, porém aí através de alguns estudos, tá, e observações, ele passou a ser evolucionista. Além disso, uma curiosidade, o Lamarck ele acreditava aí na geração espontânea. Parece que ele só não conseguia aceitar a geração espontânea para algumas espécies muito complexas, muito grandes, mas era um cara que acreditava na geração espontânea, era fixista e depois mudou aí de time, né? Passou a ser evolucionista. E ele passou a ser evolucionista propondo a lei do transformismo, que saiu num livro dele, publicado aí, né? Trabalho dele, Filosofia Zoológica. Então vamos lá. De acordo com Lamarck, o meio, né, havia uma imposição no meio nos seres vivos, ocasionando modificações neles, ocasionando modificações nas espécies. Como assim? O meio mudou, né? Apareceu uma condição diferente no meio. Essa condição diferente no meio faria com que os seres vivos ali presentes mudassem também de acordo a se adaptar ao meio. Ou seja, para Lamarck havia uma imposição do meio. Tanto que ele, por exemplo, não acreditava em extinção das espécies. Para Lamarck, as espécies elas iam se modificando, se transformando, daí lei do transformismo, até originarem uma outra espécie, certo? Então, Lamarck, lei do transformismo, a modificação ambiental, como eu coloquei aqui para vocês nesse tópico, cadê? Modificação ambiental gera adaptação por transformação, que é uma imposição do meio. Tudo bem, pessoal? Tá aí a foto dele, a foto do Filosofia Zoológica. E quando a gente fala em Lamarck, né, questões de evolução no geral pegam muitas vezes na interpretação e tudo mais, mas falou da teoria de Lamarck, dois pontos são muito importantes. Lei do uso e desuso, que diz que partes do corpo se desenvolvem ou se atrofiam em decorrência de muito ou pouco uso. Por exemplo, se você usa muito uma parte do corpo, ela vai se desenvolver, e se você não usa, ela vai atrofiar. E aí eu já digo para vocês o seguinte, isso até certo ponto tá certo. Se você pegar uma pessoa que malha muito, faz muito exercício, pá, não sei o quê, ela tende a ter os músculos mais desenvolvidos se comparar com uma pessoa que não faz, certo? Então, até certo ponto, a lei do uso e desuso ela não está errada.
Porém, se a gente começa a pensar, por exemplo, em um determinado ser, né, que passou a habitar aí uma região com pouca luminosidade e tal, e simplesmente por esse fato ele vai perder a visão, vai ficar cego, né? Então isso a gente sabe que não acontece. Porém, a lei do uso e desuso, parte do corpo se desenvolve ou se atrofiam em decorrência de muito ou pouco uso, ela é parcialmente verdade. E ainda, de acordo com Lamarck, tudo aquilo que você adquiria em vida, né, essas características que o ser vivo adquiria em vida, eram transmitidas à sua descendência, que é o que nós chamamos de herança ou transmissão dos caracteres ou das características adquiridas, que diz que alterações provocadas pelo uso e desuso são transmitidas aos descendentes. Ou seja, existe uma imposição do meio, fazendo com que as espécies mudem. Uma espécie pode dar origem a outra. Então, o meio impõe a mudança à espécie. Então, você tem lá o ser, a espécie, ela mudou por uma imposição do meio. Ela adquiriu algo diferente, seja por ganho, seja perdendo, mas ela mudou em decorrência da imposição do meio. Essa modificação, né, essa alteração provocada pelo meio, pelo uso e desuso, ela vai ser transmitida aos descendentes. Então isso, hoje em dia para a gente pode parecer absurdo, mas é o que eu volto a falar. Olha a época que os caras viviam, bota aí 200, 300 anos atrás, então muito cuidado quando a gente simplesmente quiser, né, achincalhar um cientista desses aí que viveu há séculos atrás. Então deixando aqui um exemplo de uma frase lamarquista. O gafanhoto é verde, pois vive na grama. Então, o gafanhoto é verde, a grama é verde. Então, de acordo com o pensamento de Lamarck, muitas vezes cai isso. Ele bota uma frase na prova e pede para você julgar se é lamarquista, se é darwinista, ou ele te dá uma situação e pede para você explicar de acordo com o princípio lamarquista. Então, o gafanhoto ele vive na grama e ele é verde. Como é que você explicaria isso de acordo com Lamarck? Os gafanhotos lá, né, vivendo na grama que é verde, por imposição do meio, eles adquiriram a coloração verde para poder aí fugir dos inimigos naturais, para poder fugir dos predadores. Então, para Lamarck, esse exemplo seria: o gafanhoto é verde, pois vive na grama. Ou seja, o fato dele viver na grama gerou uma imposição para que o gafanhoto fosse verde, pois, sendo verde, da cor da grama, ele escapa aí dos inimigos naturais. Um outro exemplo aí, clássico para explicar a questão do lamarquismo, são as pernas aí das garças, né? De acordo com o pensamento lamarquista, para não molhar as penas, as garças foram esticando, fazendo força para esticar as pernas para cima. E aí, geração após geração, uma geração com a patinha um pouquinho maior, a perninha um pouquinho maior, a outra geração com uma perninha um pouquinho maior ainda, e assim por diante. Então, aí o exemplo das pernas das garças. E claro, não podia deixar de faltar o exemplo clássico da girafa, né? Que, diga-se de passagem, de fato, nem o Darwin nem o Lamarck falaram exatamente da girafa, mas é um exemplo muito didático, muito clássico. Então, a girafa ela tem o pescoço grande. De acordo com o pensamento de Lamarck, o que acontece? O alimento da girafa está lá no alto, está lá no alto. E aí, para pegar o alimento em lugar mais alto, ela precisa esticar o pescoço. Então, esticou, cresceu um pouco. A geração seguinte já tem um pescoço um pouco maior. Esticou, cresceu mais um pouco. A geração seguinte vai receber isso, vai ter o pescoço ainda um pouco maior. Esticou, cresceu e assim por diante. Hoje, pessoal, a gente sabe que isso daí não está certo porque estudos aí já demonstraram que as girafas elas têm um pescoço grande fruto de até uma seleção sexual, onde as fêmeas davam, por algum motivo, preferência, né, a cruzar com machos de pescoço maior. Sem contar também que parece, tem estudos que falam disso, que o pescoço maior, né, girafas com pescoço maior, vingaram melhor, digamos assim, né, ainda não vou citar darwinismo nem nada, mas as girafas com pescoço maior se sobressaíram porque conseguiam ver
os predadores conseguiam avistar os inimigos naturais quando eles ainda estavam mais longe, o que as girafas de pescoço menor não conseguiam. Isso sem contar que também já foi demonstrado aí por estudos que a girafa, para comer, ela não se estica toda, muito pelo contrário, ela até se abaixa um pouco para poder comer. Mas está aí a explicação do exemplo da girafa, de acordo com Lamarck. Esticou o pescoço para pegar o alimento no alto, o pescoço cresceu um pouquinho, o descendente herdou. Esse descendente esticou, o pescoço cresceu mais um pouquinho e o descendente dele herdou, e assim por diante. Então, falou de Lamarck, lembra, uso e desuso e transmissão das características adquiridas. Contudo, isso só veio a ser derrubado por Weismann bem mais lá para frente, já perto da morte do Darwin. Então, por que eu estou falando desse experimento? Porque foi um experimento importante, que foi o experimento que derrubou a transmissão das características adquiridas. E por que eu estou citando que esse experimento saiu até mais ou menos perto da morte do Darwin? Porque, ao contrário do que muitos pensam, Darwin também falou sobre transmissão dos caracteres adquiridos. Eu vou explicar isso melhor lá na aula de darwinismo, que é a próxima aula, não percam. Mas, ao contrário do que muitos acham, não foi só o Lamarck que falou da herança dos caracteres adquiridos. O Darwin também falou e utilizou muito a teoria da pangênese, que eu vou explicar na aula de darwinismo, para justificar. Então, quem derrubou a herança dos caracteres adquiridos, foi o Weismann. E qual experimento ele fez? Ele pegou ratos, cortou, como vocês podem ver, o rabo desses ratos. E colocou esses ratos com os rabinhos cortados para cruzarem entre si. Ora, de acordo com a transmissão das características adquiridas, um rato que perdeu o rabo, ele vai ter filhotes sem o rabo. E colocando para cruzar esses ratos, ele viu que do cruzamento desses ratos sem rabo, nasceram ratos com o rabo normalmente. E aí ele derrubou a transmissão das características adquiridas. Contudo, hoje em dia já se sabe que até mesmo na transmissão dos caracteres adquiridos, o Lamarck não estava totalmente errado. Existe um ramo chamado epigenética que já demonstrou que algumas características incorporadas aos genes podem sim ser passadas, como por exemplo, existem alguns genes, como por exemplo 2 genes conhecidos aí para câncer de mama, que determinam aí o aparecimento de câncer de mama, BRCA1 e BRCA2. Esses genes, naturalmente, em muitas pessoas, eles são silenciados. E esse processo de silenciamento se dá por uma metilação ou etilação, mas geralmente é metilação, de bases nitrogenadas desse gene BRCA1, por exemplo. Então, o que acontece? O nosso corpo, o nosso organismo faz isso naturalmente. Você tem lá o gene. Esse gene, em uma determinada base nitrogenada, ele recebe nessa base nitrogenada um radical metil. Quando você liga um radical metil nessa base nitrogenada, você está criando uma base nitrogenada estranha, um nucleotídeo estranho. Quando esse gene ele vai ser lido e a leitura chega nessa base nitrogenada, é reconhecido como estranho, não termina a leitura, o gene não é expresso. E esse silenciamento, ele pode, em alguns casos, já foi visto, ser passado adiante. Inclusive, alguns aí cientistas querem até chamar isso de neo-lamarquismo, beleza? E a epigenética, pessoal, já caiu uma questãozinha dela aí no Enem, então é bom ficar ligado nisso que eu estou passando para vocês. Ou seja, resumo disso tudo, Lamarck. Transformismo. As espécies mudam por conta de uma imposição do meio. Então, uso e desuso. Uma característica adquirida, ou seja, usar bastante ou não usar determinada estrutura vai fazer essa estrutura se desenvolver ou se atrofiar. E isso que foi adquirido em vida é transmitido à descendência. Então, gente, em relação ao lamarquismo, basicamente é isso, mas
não se esqueçam, né? Antes de achincalhar o Lamarck, lembrem-se, ele foi muito importante. Primeiro, porque ele não estava de todo errado. E segundo, porque ele foi o primeiro aí a propor uma teoria evolucionista, né? O próprio Darwin fala do Lamarck na Origem das Espécies, fala até bem e por aí vai. Então, muita gente achincalha o Lamarck, fala que Lamarck era todo torto, todo errado, burrão, enfim. Mas não é bem por aí. Ele viveu numa época completamente diferente, com pensamentos completamente diferentes. E o cara, ele acertou em cheio que as espécies, elas mudam. Tudo bem? Então, fica ligado nisso aí, pessoal. E para a aula de Lamarckismo era isso. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, seu comentário, deixa a sugestão de qual aula você quer. E é isso. Até a nossa aula de Darwinismo e um forte abraço.